Diz os profetas que quando o milênio for estabelecido, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Você já viu as águas cobrindo o abismo? É muita água. Assim, no milênio, muito conhecimento do Senhor. Como eu disse, se em 10, 15 anos, com Satanás solto, com toda essa tribulação, nós temos esse tipo de conhecimento, imagine se você vivesse 700 anos. Você conhece as duas casas de Israel, não é? Então você vai passar a conhecer a terceira casa de Israel. Não é invenção. O profeta Isaías profetiza isso. Muito glorioso você ver isso. Entendeu? Então, antes, a gente enxergava que há o povo glorificado, a igreja que reina sobre as nações. E aí a gente resumia as nações em nações. Quem são elas? Nações. Mas quem são essas nações? São nações que restaram. Certo, tá certo. Mas quem são elas? Quem serão elas? Elas falarão várias línguas? Elas terão o Espírito do Senhor? Elas estudarão as Escrituras? Pensa bem, irmãos. Hoje, em 10, 15 anos, olha o tanto de conhecimento que o Senhor nos deu. 10 anos de estudo. Olha o tanto de conhecimento que o Senhor deu. Que o Senhor dá para uma pessoa. Apenas em 5 anos, 10. Olha o tanto de coisa que Ele revela. Imagine se você tivesse 400 anos para estudar a palavra do Senhor. O que é isso daqui? São os efeitos das trombetas, os efeitos das taças, os efeitos dos grandes terremotos que vão causar nessa terra. Até os poderes do céu serão abalados e o céu vai precisar de uma renovação. O sol vai ser restaurado, o sol que se tornou escuro vai ser restaurado. A terça parte foi afetada, não é? A terça parte da lua, a terça parte das estrelas vão ser restauradas em maior glória. A luz do sol vai ser 7 vezes mais e a luz da lua como a luz do sol. Moisés, ele não teria como fazer as pragas se não fosse por intermédio do bordão. Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o estudo do nome do Senhor. Lembra que ficou faltando esse mapa? Esse mapa faz parte da aula número 2. Tá bom? Eu vou deixar, como sempre eu estou deixando, o link no comentário fixo da playlist para você seguir desde o início. Se você se lembra dos estudos, porque eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, né? Principalmente sobre o nome do Senhor. Se você se lembra, pode continuar aqui a partir desse. Agora, se você não se lembra, seria bom recapitular, se você tivesse tempo. Seria uma boa, né? Porque não vai dar para ficar falando sempre as mesmas coisas, né? Aqui tem algumas coisas diferentes, eu vou explicar para você já esse mapa. E aí, bom, segue o comentário fixo. No comentário fixo eu deixo ali as instruções para os irmãos. Tem gente que me pergunta coisas que já estão respondidas no comentário fixo. E mesmo eu falando no início do vídeo que tem instruções no comentário fixo, a pessoa diz que assistiu o vídeo, mas ela não leu o comentário fixo. Então leia, tá bom? Se você se lembra do estudo, pode continuar a partir desse. Eu também recentemente, irmãos, apaguei uns 300 vídeos do canal. Sim, eu apaguei bastante vídeo, eu fiz uma limpa, né? E na verdade eu vou apagar ainda mais. Eram vídeos que eu gravava no Japão. Naquele tempo eu só gravava com celular, lembra? Eu fiquei ali quase 2 anos gravando só com celular. E eram vídeos que não dava para gravar mais de 15 minutos. E eu não ficava procurando programa para juntar todos eles em um vídeo só. Eu não acho mais legal esse negócio de ficar postando vídeos em várias partes. De 15 minutos, de 20 minutos. Eu gosto de postar uma ideia agora e terminar ela. Nem que for para postar em 1 hora, 1 hora e 20. No máximo 2 vídeos, né? Parte 1, parte 2. É o que eu estou tentando fazer. Então eu apaguei um monte de estudos que estavam sem link, sem continuação, sem capinha, sem numeração. Estava muito desorganizado. Apaguei, excluí. Então tive que apagar também algumas playlists. Alguns irmãos estão perguntando de onde foi parar os vídeos, né? Aonde foram parar os vídeos que você gravava, Luiz? Alguns eu estou deixando, né? Tem bastante vídeo no canal. Mas a maioria que estava desorganizada eu apaguei. Aí eu vou refazendo eles com mais acréscimos, tá bom? Esse daqui eu vou deixar na playlist do Nome do Senhor. No comentário fixo eu vou deixar também novas playlists de outros estudos relacionados para você também acompanhar em paralelo com esse daqui. Então é o seguinte.
Esse daqui é o mapa número 3, né? Eu serei o que serei, mapa número 3. E aqui nós vamos fazer um segmento de 3 pontos. Ponto 1, aí nós vamos seguir essa parte aqui, até o ponto 2, e depois a gente pega o ponto 3. Não vai ser demorado. Vai ter coisas aqui, irmãos, que vai parecer que não tem nada a ver com o nome do Senhor, mas na verdade tem. O nome do Senhor não é só ficar lá vendo o que significa o Yud He Vav He, sabe, e ficar vendo a pronúncia, que é como se faz com as traduções, como foi no passado, como foi alterado, como que eu devo falar hoje. Isso não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com os 7 Espíritos do Senhor. Conhecer o nome do Senhor é conforme eu tenho falado nas 2 aulas anteriores. E tudo que está aqui também está contido dentro do nome do Senhor. O nome do Senhor é todo o Evangelho, é toda a sabedoria de Deus sendo exposta. Se você conhecer uma maneira de falar o nome que te agrada, fala. Mas não é isso que é conhecer o nome do Senhor. Nós estamos na aula número 2. Depois dessa daqui vai ter a aula número 3 e ainda tem uma aula 4 e 5. Aí dá para terminar o estudo do nome do Senhor. Tá bom? Então nós vamos ler aqui Êxodo 3. Êxodo 3, do 15 ao 20. Depois Êxodo 4, do 1 ao 9. Tem uns textos aqui que eu esqueci de colocar. Eu vou acrescentar e coloco no comentário fixo, tá? E depois aí nós vamos fazer esse segmento aqui. Fazer uma lembrança em Apocalipse. E aí eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Vamos começar aqui. Êxodo 13, do 15 ao 20. Lembra, no capítulo 3 é a primeira vez que Moisés e o Senhor eles vão se encontrar. Moisés vai falar com o Senhor vai falar com Moisés. É o primeiro encontro deles. E é aí que Deus vai revelar o nome dele para Moisés. E quem está falando aí nesse contexto é o Filho. O Filho é o anjo do Senhor. É o mensageiro do Senhor. E tem o nome do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele tem ainda as condições que seria só do Pai. Por exemplo, perdoar pecados. Esse anjo do Senhor, ele tem o poder de perdoar pecados. E o único que pode perdoar pecados seria Deus. De maneira que é o Pai usando o Filho como um mensageiro, e por isso que é chamado de anjo. Não porque é uma criatura, mas porque é um mensageiro. É a palavra do hebraico. Então aqui eles se encontraram. Eu vou ler aqui do 15 ao 20 para destacar algumas coisas, tá? Diz assim, a partir do 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Yud He Vav He, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Em comentários dos vídeos passados, tem pessoas lá daquela seita maligna que você conhece, que, não sei se assistiu o vídeo, mas eles disseram que o Yud He Vav He, ou Hier Asher Hier, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, não é o nome de Deus. Olha o que está escrito aqui. Este é o meu nome eternamente. Eles acham que o nome é Yau. Mas na Bíblia deles está escrito, este é o meu nome eternamente. Porque no nome está toda a revelação. Esse nome aqui, Hier Asher Hier, eu serei o que serei, ou resumidamente, Yud He Vav He, ele é mais revelador do que o próprio nome Yeshua, ou Yahushua, Yeshua, ele é mais revelador. Porque aqui também, dentro desse nome, está a palavra salvação. Entendeu, irmãos? Então lembra, eu serei o que serei. Hier Asher Hier, do hebraico. No Novo Testamento, eu sou. E ainda vem aquela revelação que nós vamos estudar em Apocalipse, que alguns irmãos até já sacaram já. Né? Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esse é o nome do Senhor trabalhado em toda a esfera. Tem revelações aí em relações ao tempo, a vinda dele, as eternidades, a gente vai ver nos estudos, né? A seguir. Então esse nome, Hier Asher Hier, ele é um resumo de todo o Evangelho. O próprio Pai, através do Filho, falando que iria se fazer homem, eu serei o que serei. E quando o Filho se faz homem e vem na terra, ele diz, eu sou. E se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8. Então ele é a salvação. Ele é Yeshua, Yehoshua, sei lá qual for a pronúncia que você gosta.
Mas então, dentro desse nome, está toda a revelação. E a abreviação do nome, Hier Asher Hier, é o Yud He Vav He. Entendeu? Só para recapitular, caso você não queira assistir de novo os vídeos passados. Então, Deus fala, este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Isso inclui até o milênio. Porque o nome do Senhor, eu serei o que serei, ainda pega o milênio. Quando o Senhor Jesus disse em Apocalipse, eu sou. É o nome dele, eu sou. Aquele que é, porque ele veio, né? Aquele que era no Antigo Testamento, antes de se fazer carne, e aquele que há de vir. Ele vai voltar, porque ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e há de vir. Ele voltará. Entendeu? Então, de geração em geração, até no milênio, as nações vão estudar esse nome com muito mais revelação. Aí no verso 16 diz, agora dá para correr. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Verso 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, etc, etc. Verso 18. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto. Predição para o futuro. Caminho de 3 dias. Esses 3 dias seria aquela ressurreição de Cristo ao terceiro dia e aquela revelação dos milênios, né? O Senhor Jesus vem no 4º milênio e aí conta-se. 1º dia, 1º milênio. 2º dia, 2º milênio. 3º dia, 3º milênio, que seria o 7º milênio, um sábado na terra. Para o deserto, que é onde o povo vai estar no tempo do fim. Um pouco mais, daqui a alguns anos na nossa frente. A fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. É o que o povo estará fazendo no deserto. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Porquanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ok. A gente leu então Êxodo 3, do 15 ao 20. Aí em Êxodo 4 vai ter 3 sinais que eu coloquei aqui. Vou aumentar para vocês. Um sinal da serpente, com o bordão que vira serpente, um sinal da lepra e outro sinal das águas em sangue. E eu acredito que isso daqui é uma predição para o futuro. Não há uma precisão. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, mas é uma profecia para o futuro e vai bater. Está em Êxodo 4. Os sinais, eles estão aqui, né, no ponto 3, mas já aparece aqui no ponto 1. Êxodo 4, do 1 ao 9. Vamos ler. É o mesmo contexto. O Senhor ainda falando com Moisés e eles dialogando. Diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Esse mistério do bordão, que é a vara de Moisés, que passa a ser a vara de Arão, é um mistério grande também, que não vai dar para falar tudo aqui. Eu só posso dizer resumidamente, que essa vara de Moisés era a vara que faria a maioria das pragas. Moisés, ele não teria como fazer as pragas se não fosse por intermédio do bordão, da vara. Moisés não precisava, na verdade, tocar nas águas para as águas se tornarem sangue. Ele poderia falar com as águas. Então o bordão era usado em algumas pragas. Esse bordão de Moisés passa a ser a vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão vai parar dentro da Arca da Aliança. Então você teria que fazer um segmento dentro do livro para você entender que essa vara não é uma vara aleatória. E essa vara, como ela iria fazer os sinais, ela iria ser a vara de Arão, ela iria florescer a favor da tribo de Levi, para Arão, para os sacerdotes, iria para dentro da Arca do Testemunho, para servir como um testemunho. Essa vara é a mesma, então para você não perder a conexão, você tem que estar lendo com atenção.
E aí você tem revelações. Tá? É o Filho de Deus. É uma figura no Filho de Deus, essa vara. Então Deus falou: o que é isso que você tem nas mãos, Moisés? Ele disse: é um bordão. Verso 3. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Isso era o Filho de Deus. Essa vara iria engolir aquelas 2 varas de Faraó. Lembra daquelas falsas testemunhas? 2 falsas testemunhas que iriam fazer a vara virar serpente? Então essa vara iria engolir as 2 serpentes. Entendeu? E por que esse bordão virou serpente? Era Cristo que iria ser feito maldito por nós, iria ser pendurado no madeiro, levantado como serpente, inclusive iria bater com aquele outro cenário, né, onde Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar para que os filhos de Israel olhassem e fossem salvos. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele fosse levantado. Também há revelações sobre isso. Mas aí o bordão vira uma serpente, é Cristo tomando todos os pecados do mundo sobre si, e aí Deus condenando os nossos pecados nele, e depois a serpente vira um bordão de novo, que era a ressurreição dele. Certo? Então o Filho ressuscitaria através dessa figura. Aí Moisés pegou o bordão, né? Verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Presta atenção no verso 8. Se eles não te crerem, nem atentarem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. O primeiro sinal seria que o Filho iria fazer sinais, prodígios, curar, agir em justiça diante de todos, morrer e ressuscitar. E depois iria ter pregação para todos, né? Como os apóstolos começaram a pregar. Por exemplo, na pregação de Pedro, mais ou menos 3 mil almas se converteram. Depois, a segunda pregação, mais 5 mil. E aí, por aí vai. Só que o povo em massa não iria estar se convertendo ao Senhor, iria estar rejeitando. A lepra iria ser um tipo de castigo. O povo lá no Novo Testamento, que não estava crendo, mesmo com todos os sinais e prodígios, mesmo com a pregação dos apóstolos e os poderes que Deus deixava eles fazerem para confirmar a palavra, eles não ficavam leprosos. Era um tipo de castigo. Então é apenas uma parábola, né? Isso daqui. Essa parte não bate com precisão porque não houve lepra no povo, mas a lepra é sinal de incredulidade, porque Deus falou: se eles não crerem, crerão com o segundo. É tipo um castigo. Aí no verso 9. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Olha, as águas se convertendo em sangue. E as águas do rio se tornarão em sangue sobre a terra. Terceiro sinal. Isso daqui já nos remete ao Apocalipse. O Filho de Deus vem, se torna um sinal, né? se torna semelhante a uma serpente, se torna maldito por nós, ressuscita, e o povo, muitos deles não creem. Então, segundo sinal, castigo. Se eles ainda não crerem, aí vem o terceiro sinal. As águas do rio começarão a se tornar em sangue. E isso tem em Apocalipse, né? Por isso que eu enxerguei isso daqui como 3 sinais para o tempo do fim. O primeiro sinal da serpente, o segundo sinal da lepra, porque não creram no primeiro, vem castigo. E ainda se não crerem no segundo sinal, as águas se tornam em sangue. É como se fosse um resultado. Rejeita Cristo, vem peste. Mesmo com peste não se converte ao Senhor, aí o que acontece? Eles vão se entregar à besta, eles vão matar o sangue, derramar o sangue dos santos, vão se unir à besta, vão se unir com o diabo, vão
aceitar o sistema desse mundo. E aí eles vão derramar o sangue dos santos. Então Deus, em resposta, tem 7 taças preparadas para esses que derramam o sangue dos santos. Aí as águas se tornam em sangue. Por isso que eu coloquei assim, ok? Aqui já é o fim, né? Mas eu já quis falar aqui nessa parte. Aí, irmãos, tem mais um ponto, um texto que eu esqueci de colocar aqui. E se encontra em Êxodo 4. São somente 3 versos, mas com grande revelação se você está prestando atenção no contexto. Verso 21 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para não deixar ir o povo. Dirás a Faraó, verso 22, Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Pode ver que aqui tem 2 filhos e 2 primogênitos. A revelação está aqui, no seguinte ponto. Os judeus costumam usar esse texto para falar que o filho não é Jesus, não é o Mashiach, sim, eles falam que é filho, mas há uma desconexão de pensamento entre eles, né? Eles falam que Jesus não é o filho, que o Israel aqui é o povo, entendeu? E o filho de Deus é o povo de Israel. Eles usam esse texto aqui. E tem um texto em Oséias 11 que é muito difícil de explicar, aonde Deus fala: Do Egito chamei o meu filho. E aí, esse texto de Oséias 11 aparece lá em Mateus, e Mateus fala que era para se cumprir aquele chamamento quando José e Maria fugiram para o Egito, e aí Deus, através de um sonho, mandou chamar José de volta, e aí Mateus diz que se cumpriu a palavra do Senhor: do Egito chamei o meu filho. Só que no contexto de Oséias 11, está falando de Israel. E ainda está falando: e quanto mais eu chamava, mais eles se desviavam de mim. Aí os judeus falam: como que esse pode ser Jesus? Mateus errou, porque ele aplicou isso a Jesus, e aqui no profeta está falando que é Israel. E diz que quanto mais chamava, mais pecava. Então eles acabam abandonando a palavra de Deus por causa disso. É difícil de explicar, sim, mas acontece que do povo de Israel, eles esquecem da própria linhagem, né? Do povo de Israel, Deus haveria de separar a tribo de Judá. De Judá se levantaria Davi. Da descendência de Davi, Deus prometeu que levantaria o seu ungido, o Messias, que é o principal do povo. E ele está sendo chamado de filho, entendeu? Então, é claro que Mateus viu tudo isso. Ele tem os 2 contextos em paralelo. As primícias é Israel. As primícias é o Filho de Deus. O primogênito é Israel, sim, o povo de Israel. Mas tem um que é o principal, que garante toda a salvação do povo, que garante que nós seremos primícias com ele, que garante que nós seremos do corpo dele. Por isso daqui. Então Deus, ele está falando: sim, Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui diz primogênito. Jesus seria unigênito. Depois teria primogênito. E depois essa palavra iria evoluir para uma revelação maior, que seria primogênitos, no plural, como se fosse gêmeos, entendeu? Filhos gêmeos. Unigênito para primogênito para unigênitos, para primogênitos, entendeu? Então, sim, o filho estaria aqui dentro. E o pai estava preocupado com o filho. Deixa sair o meu filho. Aí, Faraó seria a figura do diabo, e ele teria também um primogênito, que é o anticristo. E o anticristo também tem um corpo, um povo. Então aqui tem guerra entre 2 descendências, entendeu? Então Deus fala: se você não deixar ir o meu filho, eu também vou matar o teu filho, que é o que Deus vai fazer com o anticristo no tempo do fim. Então vê como esse contexto aqui, ele está bem perto daqueles 3 sinais. Da serpente, da lepra, da mão se tornando em lepra, né? E das águas se tornando em sangue. E aí vem o tempo do fim aqui.
Ok, irmãos? Então, eu coloquei aqui, nós já lemos essa parte, vimos essa parte. Eu coloquei aqui esse texto. Coloquei as 7 taças, né, da ira de Deus, e coloquei Apocalipse 10, do 1 ao 3, e Apocalipse 12, verso 1 e 2, e do 3 ao 16. O que tem nesse texto aqui? Não precisa ler, porque vocês me seguem e sabem já. Apocalipse 10, Deus vai relembrar, ele vai através de uma figura, através daquele anjo que está envolto de uma nuvem, o rosto dele é como o sol, aí os pés dele é como coluna de fogo, está lembrando o tempo de Noé, o tempo de Moisés, né? Porque o Senhor se tornou como coluna de fogo para defender Israel dos filhos do Egito. Então, isso está em Apocalipse 10. O Senhor está fazendo uma recapitulação através daquele anjo. Aí ele coloca um pé na terra, outro no mar, e aí tem o rugido de leão, sabe? Deus está chamando ali muitos pontos dos profetas, recapitulando histórias, a história que ele criou com o povo dele. Em Apocalipse 12, o Senhor vai fazer a mesma coisa, só que de uma maneira mais avançada. Aí Apocalipse 12, do 1 ao 2, vai ter um grande sinal no céu, é aquela mulher que tem uma coroa de 12 estrelas, lembra? Ela está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés. Aí aqui nos versos 13 e 16, o dragão vai perseguir a mulher. Aí o Senhor vai dar as 2 asas da grande águia para a mulher voar ao deserto. E ali ela vai ser sustentada durante tempos e metade de um tempo, Daniel, tempo do fim, final das 70 semanas, e ela não vai morrer. Ela vai ficar viva até a vinda do Senhor. Ela vai ser sustentada não para morrer no fim, mas para ficar viva. E essa mulher é o povo de Deus, entendeu? Ou será que só israelitas vão ficar vivos para a vinda do Senhor? Porque ela está indo para o deserto para ser preservada, para ficar longe da vista da serpente, para ficar longe desse sistema. Então eu coloquei esses 2 textos só para relembrar a história que Deus está contando em Êxodo. E isso daqui, tudo isso é por causa do nome do Senhor. Por que a mulher está indo para o deserto? Porque o mundo está odiando os cristãos, se o Senhor Jesus falou, eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Será que é só por causa de uma pronúncia? Ou por causa que nós falamos Jesus? Ou por causa que se fala Yeshua? Não é por isso. É por causa de tudo que está contido no nome. Os cristãos, vai chegar uma hora que eles vão ter que escolher entre o sistema, comer e beber, e entre uma vida de dificuldades no deserto, porém com o Senhor, para serem tratados. Eles vão ter que escolher. E vai chegar o tempo em que Deus vai começar a mostrar isso com muito mais clareza para o povo, através de palavra, de pregação, de sinais, de sonhos, de visões. O Senhor vai confirmar. Tem muita gente preocupada, achando que tem que ir para o deserto agora. Tem canais até falando que a primeira trombeta está tocando, é um erro isso daí. Tem canais que está achando que está tudo aqui, muito pertinho, e que vai acontecer já, que talvez ano que vem comece a grande tribulação. Isso é erro. O Senhor não é um irresponsável. Ele vai levantar pessoas que gravam vídeos assim, como eu estou falando, para alertar. Ele vai dar sonhos, vai dar visões, ele vai preparar a mente do povo para eles entenderem que vai chegar uma hora que eles vão ter que abandonar o sistema, para irem para o deserto, para serem preservados. Todos, judeus e gentios, porque o mundo vai odiar os cristãos, e o Senhor Jesus disse, por causa do meu nome. Dentro da família, da própria família, os inimigos estarão lá. Porque nem todos vão acreditar no Evangelho, nem todos têm a esperança da ressurreição, da glorificação dos corpos. Por isso que eu coloquei esses textos aqui. Então, Deus vai dar avisos, né? Eu só dei esse sinal aqui para vocês. Não fiquem preocupados. Se preocupem em estudar a palavra, em orar, em se santificar, porque no tempo certo o Senhor não vai movimentar 1, 2, 10, 100 pessoas, 1000. Ele vai movimentar milhares de pessoas, confirmando com sonhos e visões e palavra. Não só sonhos e visões, e não só palavra. O Senhor vai distribuir isso no povo dele. Por enquanto ele está tratando com o povo. Ele está mostrando, ele está botando um espelho na cara do povo e vendo
mostrando para o povo ver a safadeza. Olha só o coronavírus. É um espelho. Olha o tanto de cristão sem vergonha que tem por causa desse coronavírus. Que mostrou que não tem fé em Deus, que não tem conhecimento, não acredita em nada, entra em pânico, entra em sensacionalismo, acredita em tudo. Esse é o povo de Deus, é um espelho que Deus colocou. Então ele vai tratar com o povo, ele está tratando já, né? E aí, pronto. As 7 taças da ira de Deus. Entre essas taças, umas dessas pragas são as águas se tornando em sangue. Esse é o paralelo, certo? E as águas se tornam em sangue não só porque Deus quer fazer um paralelo. Por exemplo, as minhas 2 testemunhas vão converter as águas em sangue porque eu fiz isso no passado e eu tenho que repetir no futuro. Não é só por isso. Quando as águas se tornarem em sangue, no nosso tempo, a energia vai ser abalada. Sabe, né? As fontes de energia vêm da água, vêm do vento, vêm do sol. Deus vai abalar todas as fontes de energia para que o mundo fique sem aquilo que eles confiam. Porque sem energia não tem internet. Sem internet não tem conexão. Sem conexão, o mundo perde o seu poder e aquilo que confia. Por isso, e porque Deus converte as águas em sangue, a energia vai ficar sendo diminuída, vai sendo abalada, os homens vão perder o seu poder, e por isso que na 6ª taça, o rio Eufrates seca, para que os homens passem andando pelo rio Eufrates, e não voando pelos ares, porque já não vai ter essas condições. É difícil de entender isso de primeira, mas vocês vão entender. As taças que estão em Apocalipse não são aleatórias, não são por acaso. Até as trombetas, elas não são por acaso. As trombetas, elas vão afetando o poder do mundo, as riquezas do mundo. E aí os homens vão ficando em pânico. E é através disso daí que Deus vai acordar o seu povo de vez. Aí então, irmãos, aqui eu coloquei... Vou aumentar para ficar melhor? Aqui eu coloquei dia 14 do 1, um cordeiro, dia 50 e o terceiro. Por quê? O povo ele vai sair do Egito dia 14 do mês 1. Deus vai considerar para eles o primeiro mês, né? Não era o primeiro mês na terra do Egito, mas Deus disse, esse vos será o primeiro mês. Dia 14 do mês 1. Pode ver que eles vão chegar no Sinai 50 dias depois. Pode fazer a conta. Lá em Êxodo 19. Diz no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês, que os filhos de Israel saíram da terra do Egito e eles chegaram no Sinai. Você vai fazer a conta e vai ver que deu 47 dias. É só você somar, dia 14 do mês 1 até o terceiro mês, dia 1º, 47 dias. E aí Deus fala, chama o povo, Deus fala por intermédio de Moisés, chama o povo e diz, olha, veja como eu trouxe vocês até mim com asas de águia. Então, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, que seria os 10 mandamentos, todos vocês, todas as tribos, serão reino de sacerdote, se ouvirem a minha voz. E aí Deus fala para Moisés, manda o povo lavar suas vestes, hoje e amanhã. E ao terceiro dia, eu descerei. E o terceiro dia iria ser o dia 50, que iria bater com a festa do Pentecoste, não é? Então aqui tem uma simbologia muito grande para o tempo do fim. E já que tem o dia 50 e o terceiro dia, que nos remete ao milênio, então eu quis colocar aqui, no estudo do nome do Senhor, algo que fale do jubileu, que são textos interessantes. Nós vamos ler aqui Levíticos 25, alguns textos, depois Isaías 61 e Isaías 63. E aí vocês vão ver que tudo isso está relacionado com o nome do Senhor, porque é por causa do nome do Senhor que ele providenciou toda essa salvação para o povo dele. Então vamos ler Levítico 25, do 1 ao 5, para vocês entenderem o que eu quis dizer nesse ponto aqui. Diz assim, disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor.
Aí o Senhor vai explicar o que é isso. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então o povo teria que trabalhar 6 anos, e no 7º não trabalha, é descanso. Olha que bênção, irmãos. E o povo não obedecia a isso. Por isso que eles foram arrancados da terra. Se for ler Levítico 26, é por causa disso. Por causa disso que surgiram os 70 anos de cativeiro, e por causa dos 70 anos de cativeiro surgiu a profecia das 70 semanas. Olha que cálculo maravilhoso. Isso que Deus vai falar aqui iria dar fundamentações para nós calcularmos o porquê dos 70 anos de cativeiro, como o profeta Daniel fez. Jeremias profetizou que iriam ser 70 anos de cativeiro. Daniel leu o que Jeremias profetizou, mas Daniel não ficou satisfeito em apenas ler o que Jeremias profetizou. Daniel quis entender o porquê dos 70 anos. Não é porque 70 é um número que agrada a Deus. É porque 70 anos iria remeter a cada 7º ano de transgressão. Durante 490 anos, 70 vezes 7 semanas de anos, o povo não iria estar fazendo o que Deus mandou. A conta disso iria dar 70 anos, que a terra deveria descansar e não descansou, e esses 70 anos iria levar o povo para fora da terra, e Deus fala em Levítico 26, aí a terra vai descansar, porque vocês não deixaram ela descansar. E Deus fala, e se vocês não se arrependerem, vou castigar vocês 7 vezes mais. Aí vem os 70 anos vezes 7, que é a profecia das 70 semanas, que aí envolve todo o nosso tempo, entendeu? Aí sim, dessa vez, o povo iria entender e não iria mais transgredir, se cumprindo as 70 semanas. Deu para entender? Se não deu para entender, a gente estuda isso em um outro vídeo, né? Com mapa mental e tudo mais. E aí no verso 5 diz: o que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, as uvas da tua vinha não podada não colherás, ano de descanso solene será para a terra. Verso 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Tá vendo? 49 é o número da festa das primícias. 7 vezes 7 semanas, o povo começava a passar a foice, fazer a colheita, e no dia 50 era Pentecoste, como a gente viu aqui nesse desenho, né? Nesse desenho aqui resumido. No dia 50, bateu justamente com o 3º dia, aonde houve um casamento. E o povo ouviu os 10 mandamentos de Deus, disse que ia fazer, disse que ia obedecer, não obedeceu. E aí por isso que veio todas as outras leis. Em Deuteronômio, capítulo 5, Moisés revela. Moisés fala, lembra quando vocês saíram do Egito e Deus falou os mandamentos para vocês? Todos vocês se reuniram, os cabeças do povo se reuniram e vieram até mim e disseram, tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. E o Senhor me disse naquele tempo, Moisés, esse povo disse muito bem, quem dera eles tivessem coração para praticar. Então vem pegar as tábuas da lei, porque as minhas leis não vão parar no coração desse povo, vão parar em tábuas de pedra. Por isso que tem que ter expiação. Aí isso daqui está relacionado, né? Que eu li, que eu expliquei para vocês. Aí no verso 9 diz, então, no mês 7º, presta atenção aqui nessa parte, que ela é importante. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação. Está muito colorido aqui, né? Mas é para ficar fácil para visualizar. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra. Santificareis o ano 50º, liberdade na terra. Quer dizer que o ano 50, que é chamado de jubileu, é libertação na terra. E todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Tem algumas palavras aqui que a gente teria que ver com mais precisão. O que aconteceu? Depois de 49 anos, o ciclo das festas anual, que já profetiza o tempo do fim, né? Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos, já profetiza o tempo do fim. Esse ciclo, durante 7 vezes, que iria dar a primeira semana de ano, né?
7 vezes, depois mais 7 vezes, depois mais 7 vezes. Quando o povo praticasse esse ciclo de festas 49 vezes, olha como Deus se importa com a lei. 49 vezes. Quando eles fossem praticar a 50ª vez, iria ser um jubileu. E isso iria profetizar o milênio. Tem vários textos para a gente ver isso. Vários. Hoje eu estava escutando Jeremias e o capítulo 32 de Jeremias está falando disso. Então, no mês 7º, aos 10 do mês. Que dia que é esse? Mês 7º, dia 10, é o dia da expiação. Farás passar a trombeta vibrante. A palavra trombeta, aqui é a palavra shofar. Só que aqui está trombeta vibrante, por isso que precisa da palavra hebraica. A palavra vibrante é teruah. Lembra do Yom Teruah? Festa das trombetas? A primeira vez que aparece essa palavra aqui, teruah, é em Levítico 23. Ó. Aqui é a primeira vez que aparece. Levítico 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas. É o Yom Teruah. Ok. Então, no ano 50º, no dia da expiação, tem Yom Teruah, festa das trombetas. E aí fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, que seria os tabernáculos. E proclamareis liberdade na terra. Olha como Deus amarrou as festas. Trombetas, expiação e tabernáculos. E ainda jogou aqui, né? Ele, através da revelação do texto, ele está jogando o jubileu dentro da festa dos tabernáculos. É o milênio. E tudo isso daqui foi remontado através das festas. Você estudar as festas é uma primeira camada de revelação. Isso daqui é uma segunda camada de revelação. A terceira camada de revelação seria lá no profeta Daniel, e por aí vai indo as camadas de revelações, até chegar no Novo Testamento, até chegar em Apocalipse. Não sei quantas camadas dariam, mas quem sabe daria 7. É assim que se estuda as festas do Senhor. Ok, irmãos? Então aqui, jubileu. O que esse ponto 2 aqui, do jubileu, tem a ver com tudo isso daqui? Porque antes do jubileu vai ter o derramamento das 7 taças, não é? O mundo odiando os cristãos por causa do nome do Senhor, e o nome do Senhor que vai providenciar toda essa salvação. E aqui, como a gente estava aqui nessa parte, nesse ponto 2, no jubileu, que na verdade a palavra jubileu não é verdadeira, é a palavra yovel, você pode ver lá no hebraico, é chifre de carneiro, não tem nada a ver com jubileu. Não sei por que colocaram essa palavra. Aí tem, nesse ano de jubileu, tem proclamar libertação e ano aceitável, dia da vingança. Essas expressões estão em Isaías 61 e Isaías 63. E é bom a gente ler. Lendo Isaías 61 e Isaías 63, o que a gente está fazendo? Conhecendo o nome do Senhor. Entendeu? Isso é conhecer o nome. Não é lá ficar procurando Yud-He, Vav-He, no passado era isso, agora é assim, aí o J, que não existe mais o J, agora passou isso, e faz todo aquele cálculo, e aí descobre que um nome é tal. E aí esse nome tal agora é o nome que traz a salvação. Isso é cálculo de pessoas tolas, de pessoas ignorantes. Isso é cálculo de pessoas que vão adquirir sabedoria e verdadeiramente conhecer o nome do Senhor. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho, aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação. Aonde tem essa palavra? No livro da lei. O profeta Isaías, nessa altura do seu livro, está revelando que alguém iria vir para proclamar libertação, para revelar em plenitude o que significa o ano jubileu. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, que eram todas aquelas pessoas oprimidas pelo diabo. E apregoar
ano aceitável do Senhor. É o ano que ele aceita. Porque é o ano em que a noiva se encontra com o noivo. A besta é derrotada, quer dizer, é presa. Né? O seu governo já inaugura o lago de fogo. Os homens pecadores que não se arrependem, se recusam a se arrepender, mesmo com as taças da ira de Deus, diz que os homens são tão duros que eles se recusam a se arrepender, se recusam a dar glória para Deus. São banidos, estão no lago de fogo, outros são presos, outros continuam dormindo. Toda a justiça é feita. As nações que não vão estar glorificadas, que vão passar dessa vida para outra, desse mundo para o outro, vão passar em justiça. Todo tipo de justiça vai estar sendo feito, como no jubileu, que é o ano aceitável do Senhor. E é também o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Vamos ler o capítulo todo. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que é isso daqui? São os efeitos das trombetas, os efeitos das taças, os efeitos dos grandes terremotos que vão causar nessa terra. Até os poderes do céu serão abalados e o céu vai precisar de uma renovação. Vai ter novo céu, sim, nova terra. Tudo vai ser feito novo. Vai ser feito isso em... O que compete a Deus fazer, Ele vai fazer no seu poder, de uma vez só. O sol vai ser restaurado. O sol que se tornou escuro vai ser restaurado. A terça parte foi afetada, não é? A terça parte da lua, a terça parte das estrelas vão ser restauradas em maior glória. A luz do sol vai ser 7 vezes mais, e a luz da lua como a luz do sol. Se você lê o profeta Enoque, você entende que hoje a luz da lua ela tem 7 vezes menos a luz do sol. Então, o profeta Isaías se une com o profeta Enoque, e aí você vai ver que a luz da lua vai ser como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais. E vamos torcer para que isso seja literal? Eu não vejo alternativa de interpretar o texto espiritual. Vamos torcer para que isso seja literal, porque se for, vocês vão ver que beleza vai ser esse mundo. É só vocês entenderem que a Terra é plana, como que o Sol faz ali a sua volta na Terra e a Lua. E aí você imaginar agora que a luz da Lua cheia vai ser como a luz do Sol e a luz do Sol 7 vezes mais. Que coisa gloriosa vai ser a Terra. A palavra de Deus foi dada para a gente meditar, irmãos. Para meditar. Vocês já imaginaram? Vai ter ainda noite, vai ter ainda dia, mas a noite do milênio não vai ser como a noite de hoje. Nem todas as luzes da cidade acesa vão dar a beleza da noite do milênio. E a luz do milênio, a luz do sol do milênio vai ser muito mais bonita do que a luz do sol de hoje. Irmãos, vai ser uma coisa incrível, né? Todas essas cidades, esses monstros, esses prédios, esses carros, esses aviões, tudo isso será banido porque isso é criação humana. E é isso que está sendo falado aqui. Vai ser reconstruído. O que compete a Deus, com seu poder ele faz na hora. O que compete aos homens, vai sendo feito gradativamente. A revelação do texto já começa aqui e diz: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos não é a igreja glorificada. Então tem nações que restam. Por isso que é muito bom você não ser calvinista. Muito bom você estudar a palavra de Deus, os profetas. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. E estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Irmãos, o que a igreja glorificada precisa de rebanho? Precisa de vinhas. Não é para a gente comer e beber, para os glorificados comerem e beber.
Isso são os sacerdotes administrando todo o trabalho nas nações. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Aqui é uma nação glorificada. Aqui é outra nação não glorificada. São povos, línguas e nações que estarão no milênio não glorificados e estarão restaurando a terra a comando dos sacerdotes do Senhor. Aqui tem uma grande revelação e eu estou preparando estudo já. Você conhece as 2 casas de Israel, não é? Então você vai passar a conhecer a 3ª casa de Israel. Não é invenção. O profeta Isaías profetiza isso. Geralmente, quem não estuda a palavra vê as coisas como os calvinistas veem. O Senhor Jesus vem, aí vai colocar 2 rebanhos, né? Um à sua esquerda, outro à sua direita. Um é bode, o outro é ovelha. E os bodes vão para o inferno e as ovelhas vão para o reino. Só tem 2 grupos, os salvos e os não salvos. E os não salvos vão para o lago de fogo. O milênio acaba na vinda do Senhor Jesus. Significa que estaríamos no milênio agora. O milênio acaba, entra o estado eterno e a igreja reina sobre a igreja. Essa é o trabalho dos calvinistas. Mas o que a palavra de Deus diz é que restam nações. E dentre essas nações que restarem, não vão ser consideradas, como nós falamos hoje, gentios. São nações que restaram. Irmãos, vai ter um povo dentro do milênio que eles vão ter o nome de povo de Israel. Eles não serão nações que farão trabalhos forçosos. Eles não serão o povo glorificado, mas serão uma nação de judeus, de gentios, povos, nação bendita, que tem o nome do Senhor, é chamado de povo de Israel, mas come, bebe e tem filhos. Olha só, que governo. Esse governo terrestre estará sobre um governo mais inferior, que é Edom, Ismael, pessoas que não foram para o lago de fogo, mas não são dignas de reinarem como sacerdotes, com os corpos glorificados, e também não são dignas de reinarem com autoridades na terra. Isso é um governo, irmãos. Isso é o que se chama a 3ª casa de Israel, e eu vou explicar para vocês os detalhes de tudo isso daí. É maravilhoso. Entendeu? Os sacerdotes do Senhor são pessoas que não casam e nem se dão em casamento. São pessoas que não comem, não bebem. Lembra que Paulo falou? O alimento foi feito para o ventre foi feito para os alimentos, mas o Senhor vai destruir tanto um como o outro. E logo em seguida, em 1 Coríntios 6, 7, ele fala da ressurreição. E lá em 1 Coríntios 15, ele explica com mais detalhes que nós vamos ser transformados. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria para os sacerdotes do Senhor. Isso que ele está tratando. No reino de Deus haverá comida e haverá bebida para as nações. Entendeu, irmãos? Então há camadas de reinos. Isso é muito, muito glorioso você ver isso. Entendeu? Então, antes a gente enxergava que há o povo glorificado, a igreja que reina sobre as nações. E aí a gente resumia as nações em nações. Quem são elas? Nações. Mas quem são essas nações? São nações que restaram. Certo, tá certo. Mas quem são elas? Quem serão elas? Elas falarão várias línguas? Elas terão o Espírito do Senhor? Elas estudarão as Escrituras? Pensa bem, irmãos. Hoje, em 10, 15 anos, olha o tanto de conhecimento que o Senhor nos deu. 10 anos de estudo. Olha o tanto de conhecimento que o Senhor deu. Que o Senhor dá para uma pessoa. Apenas em 5 anos, 10. Olha o tanto de coisa que Ele revela. Imagine se você tivesse 400 anos para estudar a palavra do Senhor. Isso eu estou dizendo, comparando a gente hoje, somos nações, claro, gentios, é melhor dizendo ex-gentios, porque nós fazemos parte da cidadania de Israel. Não somos judeus, é claro, somos gentios, por assim dizer. Sou homem, tem pessoas que são mulheres, mas quem está em Cristo, tudo isso acaba. Não há mais homem, mais mulher, não há mais judeu nem gentil.
na transfiguração, na ressurreição, isso vai se consumar, entendeu? Vai chegar na plenitude. Mas nós já podemos considerar as coisas assim, na revelação. Hoje eu sou homem, né? Sou um gentil, mas eu sei que em Cristo eu já não sou considerado mais homem, nem mulher, nem judeu e nem gentil. É o que Paulo fala em Gálatas. Tem que tomar muito cuidado ao ler isso daí. Então, nós sabemos quem nós somos. E as nações? Será que nós sabemos quem elas serão no milênio? Você vai ver que tem nações que fazem trabalhos forçosos, tem nações que não fazem trabalhos forçosos, que são chamados de semente bendita, meu povo, e Deus fala, vocês comerão e beberão e terão filhos, e os vossos filhos estarão com vocês. Não é a igreja isso daí. Mas são chamados de nações. Entendeu? Isso é uma grande revelação dentro dos profetas. Então, antigamente a gente enxergava só a igreja glorificada e as nações que restaram. Mas hoje nós vamos passar a enxergar com mais revelação isso. As nações que restam, há pelo menos 2 grupos de nações. Não é apenas chamar tudo de nação. Assim como na igreja. Nós sabemos, a igreja glorificada, não é? Será como as estrelas do céu. Mas e aí? Será que todos terão a mesma autoridade? Eu vou ter a mesma autoridade que os apóstolos? Será que eu, você, nós vamos ter trono igual os 12 apóstolos e vamos ter a mesma autoridade que eles? Claro que não. De maneira que entre os glorificados existe maiores e menores. Entre as nações não glorificadas existirá também maiores e menores. Isso é um reino constituído. E a condição dos santos é essa. Você decide isso agora. A condição das nações, ela pode ser alterada depois de 1000 anos. De maneira que pessoas que eram grandes nas nações, eram grandes, poderá ser menor. E as pessoas que eram menores, poderá ser maior. Tudo vai depender do que elas vão resolver fazer quando Satanás for solto. Aí sim, tudo vai ser posto à prova. Entendeu, irmãos? Isso é conhecer o nome do Senhor. Eu quis explicar tudo isso aqui para vocês. Claro que falta ler textos, isso faz parte de estudos que eu vou trazer ainda sobre essa revelação da terceira casa de Israel, que é apenas um termo criado. A terceira casa de Israel é as 2 casas unidas em uma só. É só um termo criado para explicar, você visualizar o milênio de maneira mais reveladora. Então isso está sendo falado aqui, né? Está sendo falado em Isaías 62, também em Isaías 65, em Isaías 66. Tudo isso que eu citei para vocês está dentro desses textos. Aí, verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. Alguém poderia associar isso daqui com o que foi lido em cima. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Tipo assim, ó, tem uma classe de gados ali, apacenta para mim, eu tenho uma vinha, vai lá, faz tudo, trabalha, né, porque eu sou um rei e um sacerdote, e depois você traz todos os frutos para eu comer. Porque aí diz aqui, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações. Não é comer. Isso daqui é outra coisa, irmãos. As nações vão comer e beber, mas o que elas vão fazer vai ter que gerar frutos para Deus. Frutos de pessoas conhecendo. Diz os profetas que quando o milênio for estabelecido, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Você já viu as águas cobrindo o abismo? É muita água. Assim, no milênio, muito conhecimento do Senhor. Como eu disse, se em 10, 15 anos, com Satanás solto, com toda essa tribulação, nós temos esse tipo de conhecimento, imagine se você vivesse 700 anos. Já pensou? Você vivendo 700 anos? E ainda que você passasse a metade da vida sem conhecer o Senhor, você ainda teria 350 anos para estudar a palavra. Por isso que o Senhor fala das nações no milênio. Que o conhecimento de Deus vai ser tão grande que vai ser assim como as águas cobrem o mar.
Verso 7. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança eterna. Essa aliança eterna já começou a ser feita com a vinda do Senhor Jesus. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É aquela família que teve a bênção de Abraão. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isso daqui é uma frase do próprio filho. É Isaías falando sim, mas o Espírito de Cristo dando uma adoração ao Pai. Aí, olha aqui. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O Senhor fez uma comparação aqui. Assim como você joga uma semente na terra, prepara a terra, joga a semente, faz ali toda a preparação, aí vem chuva, vem o sol, faz crescer os frutos, e aí a colheita, Deus fala, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Nós somos a justiça e o louvor que vai brotar perante todas as nações, porque nós somos a colheita do Senhor. É isso que ele falou aqui. Irmãos, terminamos o estudo, tá bom? Fizemos toda a busca aqui, vocês entenderam os 3 sinais, né, da serpente, da lepra e das águas em sangue. Falei até um pouquinho aqui do porquê que as águas têm que se tornar em sangue no tempo do fim. E estudamos aqui a proclamação da liberdade, o ano aceitável do Senhor, em Isaías 61 e Isaías 63. Em Isaías 62 é um texto muito importante para a gente entender aquele assunto da terceira casa de Israel, que vai ser novidade para vocês. Não só isso, tem que ler Isaías 14, Isaías 49, Isaías 65, Isaías 66, alguns textos em Amós, em Miqueias, e ler com um pouquinho mais de revelação. Eu fiquei um pouquinho de tempo sem postar vídeo justamente porque eu vi isso daí, o Senhor me mostrou isso daí. Então eu gastei um pouco de tempo no estudo para dar esse trailer desse estudo que nós vamos fazer sobre a terceira casa de Israel, tá bom? O que significa? É a mesma coisa que nós sabemos. A igreja é glorificada, mas agora nós vamos dar um zoom nas nações e ver quem são essas nações. Não é apenas dizer nações que restaram. É claro que quando nós conhecemos nações que restam, é bem melhor do que pensar como o calvinista pensa. Ou como outras linhas, que não vai restar ninguém. É bem melhor. Pelo menos nós sabemos que vai restar nações. Só que agora nós temos que estudar quem são essas nações, o que elas farão. Isso é muito importante. E através daquele estudo que eu fiz, que se chama Quem Entrará no Milênio, através daquele estudo já começou uma luz surgir. Mas agora eu posso enxergar com mais clareza isso. Então, vou deixar também para vocês no comentário fixo aquele estudo, Quem Entrará no Milênio. São segredos do milênio que muitas pessoas não conhecem. É maravilhoso conhecer. É bom você também estudar isso antes da gente trazer essa revelação da terceira casa. Tá certo? E aí nós vimos isso daqui. Isso, nós estamos conhecendo o nome do Senhor. Vou deixar esse mapa aqui para vocês também na comunidade. E também acho que eu estou devendo um mapa lá. Vou pôr também. E os próximos vídeos vai ser esse daqui. Eu serei o que serei. Aula 3. Essa aula é a 2. Embora seja um outro vídeo, é a aula 2. Aí nós vamos ver isso daqui em Isaías 29. E depois, isso daqui, o mapa 2, né? Nós vamos estudar, olha, tem muitos textos para ler. E nós vamos ler todos. Aqui nessa parte também, tem muitos textos para ler. E nós vamos ler todos. Tá bom? E depois daqui, eu acho que a gente pode ir ou para Apocalipse ou para Miqueias. Vai ser lá a aula 4, a aula 5, mais ou menos. Tá certo, irmãos?
Então é isso daí. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter assistido até aqui. Anota os textos. Deixa aí os comentários. Eu vou ler na medida do possível. E eu vou aproveitar para responder, não nos comentários, mas através de vídeos. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.